Deus continua abençoando preciosos irmãos, preciosas irmãs. Creio que vocês tiveram um bom fim de semana com Jesus, com a família, cultuando a Deus. E agora nós temos iniciado a semana ontem, né? A semana começa domingo. E o domingo é dia de adoração. Todo dia é dia de adoração, todo dia. Não tem esse ou aquele dia, todo dia é dia de adoração. Mas o domingo, ele é especial, porque é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. E é o dia que a igreja foi inaugurada. O Espírito Santo desceu na igreja, foi no domingo. Então, o domingo, sendo ele o primeiro dia da semana, e Jesus disse buscar Deus em primeiro lugar, então, o primeiro dia é o domingo. Ele não disse buscar Deus em último lugar, em primeiro lugar. O sábado é o último, o domingo é o primeiro. Mas lá no livro de Levíticos, no capítulo... Eu não sei se é o capítulo 23 de Levítico. Se não é por ali, Levítico. Mas deve ser o 23. Mostra 2 dias que é dia de santa convocação. O último dia e o primeiro dia da semana. Está bem escrito lá, primeiro dia da semana. O 8º dia é dia de santa convocação. E o 7º dia é dia de santa convocação. Nenhuma obra, serviço, farei nesse dia. Nenhuma obra. Nem no 7º, nem no 8º. É 2 dias. Eu tive conversando uma vez com a equipe da igreja adventista, do 7º dia. Não que eu marquei um encontro com eles. Um irmão convidou eu para ir na casa dele para falar alguma coisa sobre a Bíblia. E esse irmão convidou eles também. Mas eu não sabia. E quando eu cheguei lá, eu andava ainda de bicicleta. Quando eu cheguei na casa desse irmão, eu vi bastante carro parado na frente da casa do irmão. Aí eu falei, o que será que está acontecendo, né? Mas o irmão marcou para mim vir aqui 7 horas da noite, eu vou ver o que está acontecendo. E se ele está ocupado, eu só me apresento e vou embora. Mas quando eu chego na porta do irmão, o irmão fala, pastor Joel, pode entrar, e esses irmãos aqui é da igreja adventista do 7º dia. E eu falei que você vinha aqui, eles também, eu convidei eles para vir. Então, é uma reunião que está aqui os irmãos da igreja adventista, e está aqui o pastor, o advogado, que foi apresentando. Ela tinha pastor, tinha advogado, tinha tesoureiro, tudo grandão. Aqueles carrão do ano, aqueles homens de gravatas, terno. Aí eu falei, mas o que é? Qual é que é o problema? Eles querem falar com o senhor sobre o sábado. Eu falei, é. Senta aí, mas senta aí. Aí sentou, eu sentei. Eles fizeram uma oração, aí ele falou para mim assim, o que o senhor fala para mim do sábado? Eu falei para ele assim, o sábado é uma sombra. O apóstolo Paulo disse ao Colossenses, sábado, lua nova, são tudo sombra. E se tem sombra, porque tem algo fazer naquela sombra, porque a sombra é dependente. A árvore não é dependente, mas a sombra é dependente. Para ter uma sombra tem que ter uma árvore. Agora a árvore vive sem sombra, mas a sombra não vive sem a árvore. Porque quem faz a sombra é a árvore. Falei, então a árvore é o Espírito Santo, e o sábado foi uma sombra.
Mas quando o Espírito Santo chegou, que foi derramado ali em Atos dos Apóstolos 2, a sombra entra dentro da árvore. A sombra sempre ela volta da onde ela saiu. Ela não vai para outra árvore. Ela vai para a árvore que ela saiu. E por isso, se saiu do Espírito Santo o sábado, voltou para ele quando ele foi derramado. Então o sábado, a sombra está dentro da árvore. E nós não precisamos mais de sombra, porque agora nós temos a árvore, que é o Espírito Santo. E eu dizendo para ele. Aí ele foi lá em Levítico. Olha, aqui está escrito que no sábado nenhuma obra faça. Por assim, mas aí mesmo em Levítico está escrito que o 8º dia também é dia de santa convocação. Então tem o 8º. O 8º é domingo. Falei para ele, o 8º é domingo. Bom, então o senhor quer dizer que tem 2 dias de descanso? Falei assim, Tem um dia dado para servo e um dia dado para os filhos, porque Deus tem servo e Deus tem filho. Deus tem servo, Deus tem filho. Lá em Colossenses capítulo 4, o apóstolo Paulo disse que o Senhor tem 2 filhos. Sendo ele um homem muito ocupado, ele arruma um tutor para educar os seus 2 filhos. Até o tempo determinado. Quando chega o tempo determinado, o tutor apresenta o filho ao pai e fala, pai, esse filho aqui parece contigo. O pai dá adoção para ele. Adoção de filho. Adoção quer dizer, como o pai é, o filho é. E aquele pai levava aquele filho em cima do monte, ponhava o manto naquele filho, que nem aconteceu com Jesus, em São Mateus 17, que ele foi transfigurado. Ele estava recebendo adoção ali, Jesus. E o pai fala assim, de hoje em diante, o que esse filho fazer, é eu fazendo. O que esse filho falar, é eu falando. Aí é o poder da palavra falada, que é recebida quando recebe o manto. Mas esse outro filho do Senhor não presta atenção, não valoriza as coisas. Então o pai fala, eu não posso desertá-lo, porque ele tem o meu sangue. E aonde ele estiver, ele é meu filho. Só que ele vai ser tratado como servo. Ele é meu filho, mas será tratado como servo. Então é filho de Deus, mas é tratado como servo. Jesus disse, eu não chamo mais vós de servos, e eu chamo vós de amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o filho sabe. O filho sabe. Então, o sábado foi dado para os servos. Israel é servo. Israel é servo de Deus. Mombrana é muito claro em dizer que Israel é servo de Deus. Nós somos filhos. Nós somos filhos, mas Israel é servo. Israel também é filho, mas como ele não aceita Jesus, eles passaram a ser servo. O filho que se torna servo, o não obedecer. Então, para os filhos é o primeiro, para o servo é o último. Então Deus tem essas 2 coisas. Deus tem filho e Deus tem servo. E o servo é o último, e o filho é o primeiro. Então, aí que está a diferença do 8º dia, que é o dia da Santa Convocação, que é o 8º, porque o domingo, em continuação, ele é o 8º. Voltando para trás, ele é o primeiro, mas continuando, ele é o 8º. Então, o domingo tem dois lados. Tem um lado que ele é o 8º, e tem o lado que ele é o primeiro. Voltando, ele é o primeiro. Mas continuando, ele é o 8º. De todo jeito, ele
encaixa em Jesus, o domingo. Agora, eles falam assim, mas o nome domingo foi dado pela Igreja Católica. Agora, o nome dado, não importa quanta pessoa é filho de Deus e tem um nome que o pai deu. Isso é o nome que o pai dá para o filho. E a Igreja Católica deu o nome de domingo para o primeiro dia. Isso aí nós não tem nada a ver com o nome, nós tem que ver com o dia. Nós não temos nada a ver com o nome da pessoa, nós tem que ver com a pessoa. Nós tem que ver com a pessoa. Então, o apóstolo Paulo disse assim, no primeiro dia da semana, nós reunimos para partir o pão. Eu creio que está lá em Atos 20. Creio que está em Atos capítulo 20. No primeiro dia da semana, nós se reunimos para partir o pão. No primeiro dia da semana. Então, não é que o domingo é um dia de adoração, os outros dias não é. Todo dia é dia de adoração. Todo dia é dia de adoração. Davi disse, eu creio que é no Salmo 23, todo dia estou na casa do Senhor. Então, todo dia é dia de adoração. Só que o domingo ele se tornou um dia de honra. O Mombrana chama o domingo é um dia que nós honra a ressurreição de Jesus Cristo. É um dia honrado por Jesus ressuscitar nele no domingo. E pelo Espírito Santo descer no domingo. Se Jesus é a nova criação, porque ele é a nova criação, então que dia que a nova ressurreição, que a nova criação foi ressuscitado? Foi no domingo. A nova criação surgiu no domingo que ele foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado no domingo. Ele quer dizer, foi morto no domingo. Ele foi morto no domingo. Ou melhor, ressuscitado. É ressuscitado no domingo. Morto foi na sexta. Ele foi ressuscitado no domingo. E a ressurreição de Jesus Cristo é o romper da Páscoa. A Páscoa significa o rompimento. Então, ali que ele rompeu. No domingo é que começa a nova criação. Ele venceu o inferno, ele venceu a morte e ele venceu a sepultura. Olha bem, o irmão Bana fala assim, quando ele viveu, ele nos amou. Quando ele viveu, e que ele viveu que é 33 anos e meio, ele nos amou. Quando ele morreu, ele levou o nosso pecado. Quando ele morreu, ele levou o nosso pecado. E quando ele foi sepultado, né, quer dizer, quando ele morreu, ele nos salvou. Quando ele viveu, ele nos amou. Quando ele morreu, ele nos salvou. Quando ele foi sepultado, ele levou o nosso pecado. Ele levou o nosso pecado. Que ele desceu como bode emissário. Levou o nosso pecado. Quando ele ressuscitou, ele nos justificou. O Mombrana disse que a nossa justificação foi na ressurreição dele. Quando ele ressuscitou, ele nos justificou. E a palavra justificado quer dizer, o seu pecado foi apagado, foi esquecido. A palavra justificação significa que o nosso pecado foi jogado no mar do esquecimento. Então, isso ele justificou nós no domingo. Nós fomos justificados
na sua ressurreição, nós fomos justificados. Então, quando ele viveu, ele nos amou. Quando ele morreu, ele nos salvou. Quando ele foi sepultado, ele levou nosso pecado. Quando ele ressuscitou, ele nos justificou. Quer dizer que nós estava limpo dos pecados. Que ele deixou tudo sepultado. Ele deixou tudo sepultado, entregou tudo lá para Satanás, o fardo do nosso pecado e da nossa enfermidade. E ressuscitou, trazendo com ele o santo do Antigo Testamento. Trazendo com ele o santo do Antigo Testamento. E ele subiu ao céu para oferecer o sacrifício. Porque quando Maria quis tocar nele, ele falou, não me toque, que eu não subi ao Pai ainda. Aí quando ele sobe, que ele abre o caminho que estava entulhado por Satanás, ele desentulha o caminho e ele oferece, entrega o sacrifício ao Pai, que o sacrifício tinha que ser entregado ao Pai. Ele entrega o sacrifício ao Pai e ele desce novamente, aí que ele apresenta a Tomé, apresenta aos discípulos, até que Tomé não estava junto, Tomé estava separado. Agora eu pergunto, seus discípulos estavam tudo unidos, porque ele parece primeiro para Maria. Ela falou, não me toque, que eu não subi o Pai ainda. Mas vai lá no meu discípulo e fala que eu ressuscitei. Aí o discípulo estava esperando ele, porque a Maria disse que tinha ressuscitado. E Pedro e João correu lá no sepulcro, também viu que o sepulcro estava vazio. Aí ele aparece aos discípulos, fala, Pai seja convosco. O discípulo se assustou. Ele falou assim, não tenha medo que eu não sou um espírito. Um espírito não tem carne, não tem sangue. Veja que eu tenho. Então ele se apresentou aos discípulos. Depois o discípulo falou a Tomé, o Senhor apareceu a nós. Já não era uma mulher. O Senhor apareceu a nós. Tomé falou assim, se eu não ver a cicatriz e colocar minha mão, eu não creio. O irmão Branham disse assim, que o amor de Deus é tão grande, que ele podia falar para Tomé, isso é problema de Tomé. Se ele não crê, é problema dele. Mas Jesus é bondoso. E ele cumpriu a exigência de Tomé. O que Tomé estava exigindo? Ele queria ver a cicatriz e colocar a mão. E Jesus apareceu para Tomé e falou, Tomé, aqui estou eu. Põe a tua mão aqui, vê que sou eu mesmo. Vê que sou eu mesmo. Tudo isso para ajudar Tomé. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Porque Deus é longânimo, disse Pedro. E Deus não quer que ninguém se perca. E o irmão Branham disse, o amor de Deus levou Jesus se apresentar a Tomé e falar, Tomé, você precisa disso? Você precisa ver cicatriz? Você precisa pôr a mão para crer? Aqui estou eu. Se isso te ajuda, então você está ajudado. Aí Tomé colocou a mão e falou assim, Senhor meu e Deus meu. Tomé chama ele de Senhor e Deus. A cicatriz de Jesus, que Tomé viu e colocou a mão, porque é o que ele queria, levou Tomé a crer que ele era Senhor e Deus.
O irmão Branham disse assim, que Jesus, ele só é Senhor para o gentil. Ele é Senhor. Mas para Israel ele é o filho de Davi. Quando aquela mulher, que tinha aquela moça que estava endemoniada, foi procurar socorro com Jesus, falando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não parou, continuou andando. E o discípulo disse, vê que ela vem atrás de ti, para socorrê-la. Aí ela falou, Senhor. Ela mudou. De vez de chamar ele filho de Davi, ela mudou. Falou, Senhor. Aí ele parou. Ela falou, tem misericórdia de mim, porque eu tenho uma filha endemoniada em casa. Ele falou, não é certo tirar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. Cachorrinho porque ela pertencia à tribo, ao povo de cão. E o povo de cão é chamado de cachorro. É chamado de cachorro. Então ela falou, não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, que se voltava para o gentil. Aí ela falou assim, mas acontece que os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aí ela já mostrou que Jesus era Senhor. Chamou ele de Senhor e falou, o cachorrinho come da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Aí Jesus falou assim, por causa dessa tua fé e por causa dessas palavras que você falou, sua filha está livre. Ele não foi na casa dela, ele não colocou a mão sobre a moça, não. Ele não foi. Ele só falou, por causa dessas tuas palavras, sua filha está livre. Porque Deus se agrada do que nós falamos. Nós temos que vigiar o que falamos. Porque pela tua palavra será justificado, pela tua palavra será condenado. E o que ela falou agradou Jesus. Primeiro ela chama ele de Senhor. Depois ela repete dizendo, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. A humildade dela, a compreensão dela, a posição que ela colocou Jesus de Senhor, levou Jesus a libertar a filha dela sem ir lá na casa colocar a mão sobre a moça. Isso aí é uma mensagem para a mãe. Uma filha pode ser libertada onde ela está. Pode ter na noitada, pode ter no mundo, pode ter na droga, pode ter casado, o marido judia dela, o marido bate nela, o marido humilha ela está numa situação difícil, que hoje tem muito disso. E só se falar a palavra para Jesus, que agrada a Jesus, e falar para Jesus, eu tenho uma filha que está em apuro, eu tenho uma filha que está sendo judiada pelo esposo, eu tenho uma filha que ela não está mais em casa, ela vai para a noitada, não importa onde ela estiver, e não importa o demônio que está usando ela, porque essa menina era endemoniada, a filha dessa mulher, era endemoniada. E a mãe aproximou de Jesus e trouxe libertação para a filha. Ela não levou a filha dela junto com ela, para Jesus colocar a mão, para Jesus orar. Não. Ela intercedeu pela sua filha. O irmão Branham, em muitas reuniões do irmão Branham,
que ele tem discernimento, que ele está usando discernimento, ele fala assim: você não está aqui por você, irmã. Você está aqui pela sua filha. Ou às vezes ele fala pelo seu marido. Você não está aqui por você mesma. Você está aqui por alguém. Irmão, isso funciona. Porque funcionou para essa mulher. E no ministério do irmão Branham também funcionava. Então funciona. Uma mãe ia à igreja, ia ao altar, ia a Jesus, não por ela, não por ela. Ela está bem. Ela está bem na fé, ela está bem na vida cristã, é uma mãe dedicada a Deus, ela está bem, mas a filha não está. O filho não está. O esposo não está. Então, você pode interceder por ele. Você pode ir em Jesus, não por você, mas ir por outro. Ir por outro. Nós tem também aquela passagem do centurião, que ele procurou Jesus, não é por ele, não. Ele estava bem. Ele procurou Jesus por causa do quem que era servo dele. Ele falou: eu tenho lá em casa, não sei se é servo ou filho dele que estava morto. Aí falaram para ele: não perturba o mestre que o menino morreu. Aí Jesus falou assim: não se preocupe porque ele está vivo. Aí o centurião falou para ele: se o senhor mandar uma palavra só, não precisa nem ir comigo, não precisa entrar na minha casa. Eu creio que tem duas passagens semelhantes a isso. Mas eu quero falar do centurião que falou para Jesus: eu não sou digno que tu entres na minha casa. Eu creio que pouco de nós somos dignos da visita de Jesus. Eu mesmo não sou. Eu mesmo não sou digno da visita de Jesus, eu não sou digno nem de ter Jesus como meu Deus, meu Salvador. Eu não sou digno. Eu não tenho nada que eu faço para merecer a graça de Deus. Nada. Nada. Nada, 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 nada. É pelo amor que Deus tem, no caso de Tomé. Pelo amor que ele tinha a Tomé, ele se sujeitou a mostrar para Tomé sua cicatriz para poder ajudar Tomé a voltar aos apóstolos, voltar à igreja. A exigência de Tomé, Jesus cedeu a exigência de Tomé. Agora, o centurião falou: se o senhor mandar uma palavra, meu servo será curado. E quando ele ia chegando em casa, vieram encontrar com ele: o menino está vivo. Ele falou: que hora foi que ele viveu? Que hora foi? Tal hora. Essa é a hora que eu estava conversando com Jesus. Na mesma hora que ele estava falando para Jesus: não sou digno que tu entra na minha casa, mas se o senhor mandar uma palavra, meu servo será libertado. Por quê? Eu sou um homem que trabalho com 100 soldados. Ele é centurião. Centurião cuidava de 100 soldados. Se eu falar para o meu servo: para, ele para. Se eu falar para o meu servo: vai, ele vai. Se meu servo me obedece, e o senhor, o que é que o senhor fala que não te obedece? Se o senhor mandar a doença sair do meu servo, vai ter que sair. Se o senhor mandar um espírito sair, vai ter que sair. Se o senhor falar para a morte deixar meu servo, ele vai deixar. Ele baseou ele
com a autoridade que ele tinha sobre o centurião. Ele falou assim: o Senhor tem muito mais. O Senhor tem autoridade, Jesus. Se o Senhor der uma ordem, essa ordem tem que ser obedecida. Se o Senhor determinar uma coisa, tem que ser determinado. Se o Senhor mandar uma palavra, meu servo está livre. E Jesus mandou essa palavra. E o servo do centurião ficou livre. E ele falou para Jesus, aí Jesus falou para ele: nem em Israel eu encontrei essa fé. Então Jesus estava procurando fé. Jesus estava procurando fé. E ele não encontrou a fé que estava no centurião. A fé que Jesus procurava estava no centurião romano. Não estava em Israel, que era o povo dele. Estava no centurião romano a fé que Jesus procurava. Olha onde que ela estava. Aquela fé, a tua palavra, manda uma palavra que a obra é feita. A fé na palavra. Não é a fé nos dão, a fé na palavra. Porque Jesus diz: pela minha palavra vós estão limpos. São João 3. Quando Pedro fala: então não lava só meus pés, lava a mão, também a minha cabeça. Jesus falou assim: aquele que está limpo não necessita de lavar a mão, ao pé, a cabeça, a mão. Porque vós já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Meu irmão, vou terminando aqui. Mas eu queria dizer para o irmão Branham teve essa dificuldade, e eu creio que todos nós temos. É de levar o povo a crer na palavra. Eles querem dão. Ele quer ver Deus trabalhando por dão. Ele quer ver Deus usar sinais que nem Tomé. Aí ele falou para Tomé: agora que você viu, você creu. Bem-aventurado quem não viu e creu. A bem-aventurança está para aquele que não vê e crê. Que não vê sinal e crê. Esse que tem a bem-aventurança. Aquele que não vê sinal e crê. Crê em Deus só pela palavra. Crê em Deus pela palavra. Porque a palavra, ela vai na frente. O dão segue a palavra. O dão não vai na frente. O dão segue a palavra. Nada contra os dão. Nada contra os dão. Porque os dão é de Deus, nós precisamos dos dão. Mas a palavra, ela está acima de tudo. A palavra de Deus, ela é absoluta. Crer em Deus, aceitar Deus em sua palavra. Seguir Deus pela sua palavra. Porque o dão é dado sem arrependimento. E o dão leva a pessoa a ficar soberba. Mas a palavra, ela limpa. A palavra, ela limpa. E pela palavra de Deus, disse Pedro, Deus tirou a terra da água. Pela... Hello, Moto. Então nós temos que ter Deus, mas não abrir mão da Bíblia, não abrir mão da palavra de Deus. Então, essas coisas são secundárias. Sonho é secundário.
Mas a palavra de Deus, ela é a primeira, porque a palavra é o próprio Deus. O dom é presente que Deus dá. Não é Deus, é o presente que Deus dá. O irmão Branham disse isso quando Eliezer veio buscar Rebeca e trouxe aqueles braceletes e deu para Rebeca. O irmão Branham disse, aquilo é dom. É presente que o namorado dá para a namorada. É dom. Agora, Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é a palavra. Então, a palavra, no princípio, era verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós cremos na palavra, mas nós também não abrimos mão dos dons, nós cremos nos dons. Só que nós ponhamos a palavra de Deus em primeiro lugar. Depois o dom toma os seus lugares. Mas a palavra de Deus, ela encabeça tudo. Se Deus falou, está falado. Irmão, para terminar, o irmão Branham disse que Jesus não usou nenhum dom para vencer Satanás nos 40 dias da sua tentação. Que Satanás chegou a ele e falou para ele, transforma essas pedras em pães se tu é filho de Deus. Ele usou a palavra, está escrito, não prova o Senhor teu Deus. Satanás levou ele no alto, no pináculo do templo, e falou para ele, está escrito, joga lá embaixo com os teus anjos. É dado ordem para ele não deixar tu tropeçar em pedra, porque também está escrito, não prova o Senhor teu Deus. Aí Satanás, pela terceira vez, levou ele num alto monte e falou, mostrou todo o reino, e falou para ele, se tu me adorar, eu te darei todo esse terreno. Ele falou assim, também está escrito que só Deus adora e só a Deus serve. O irmão Branham disse, ele não usou um dom para vencer Satanás. Ele usou a palavra. Não é por causa disso que nós vamos desprezar os dons, porque os dons é de Deus. E o irmão Branham disse, a igreja tem que ter os seus dons. Mas os dons não podem ser colocados em primeiro lugar. Primeiro lugar é a palavra. E para vencer Satanás, nós não vencemos com dom. Nós não vencemos com dom. Nós vencemos Satanás com o que está escrito. E que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde com Jesus Cristo. Tem pergunta? Temos o irmão Osiel Guimarães. Ele pergunta, Pastor Joel, qual a diferença do reino de Deus e o reino dos céus na parábola que Jesus ensinava? Irmão, eu tenho procurado na mensagem do irmão Branham que eu li. Eu li, mas foi muito tempo. E a gente lê, a gente não sabe onde está a mensagem, mas sabe que leu. Como o irmão Branham diz que existe reino do céu e reino da terra. Até que o seu irmão sabe, souber, o irmão pode passar para mim, porque eu também não sou sabe tudo, não. Eu também dependo de alguém para me ajudar. O seu irmão até me ajuda, se o irmão souber aonde está essa mensagem. O meu irmão tem ela. Ele fala assim que tem o reino do céu e o reino da terra. O reino da terra é dado ao judeu, que eles são servos. Eles são servos. Ele fala, bem-aventurado os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra. Agora tem o reino do céu. O reino do céu é para a noiva. Então existe reino da terra e reino do céu. O reino da terra é para os servos. O reino do céu é para os filhos. Agora, quando nós fala de servo,
nós pensamos que o servo também é filho, mas por eles não cumprir todo o requisito de Deus, ele passa a ser tratado como servo, mas são filho, mas porque eles não recebem o manto, ele não recebe a adoção. Por não receber adoção, ele não pode ser tratado de filho. Mesmo sendo filho, serão tratados como servo. Isso está em Gálatas, capítulo 4. Se o irmão quer ajudar a mente do irmão, descansar a mente do irmão, lê Gálatas, capítulo 4. Mesmo sendo filho, é tratado como servo, porque não obedeceu o tutor. Então ele não recebe a adoção, o que é o manto. Adoção é o manto. Como o irmão Brana disse, que os convidados, fui convidado, e quando ele entra na porta, recebe o manto. Ali está recebendo a adoção. E até que aquele homem também entrou, e o dono da festa foi ver os convidados, e achou um que não estava com a roupa apropriada, ele não estava com a adoção. Aí ele foi expulso, porque ele não tinha adoção. Então, o reino da terra é para o céu, o reino do céu é para os filhos. Vamos para a próxima pergunta, o irmão Júlio Braz, ele pergunta: Pastor Joel, como a mensagem chegou ao Brasil? A mensagem chegou ao Brasil pelo missionário Martim, de Campinas. Chegou pelo missionário Martim. Foi ele era um americano, mas ele vivia aqui no Brasil, vivia em Campinas. Mas ele era um americano. Até onde eu sei, viu, irmão? Até onde eu sei. Ele é um americano, que ele vivia em Campinas. Tinha ali em Campinas um lugar chamado, parece que Monte Santo. E ele vivia ali. Ele trouxe a mensagem para o Brasil e ele chegou a traduzir. Parece que ele chegou a traduzir uma da mensagem. Se eu me lembro, uma delas é como foi com Moisés. Como foi com Moisés, serei contigo. Essa aí foi uma delas. Ele traduziu umas mensagens. Ele traduziu. A era da igreja, ele traduziu para essa era da igreja. Aí foi que essa mensagem, ela foi esparramada e o pastor Leonel de Brasília, parece que é de Brasília, pastor Leonel, eu não sei se é de Brasília ou é de Goiânia, pastor Leonel, ele pegou essa mensagem e ele levou em Goiânia e ele deu para o pastor Joaquim. Ele deu essa mensagem para o pastor Joaquim. E o pastor Joaquim guardou essa mensagem na gaveta. E tinha uma irmã lá em Goiânia, até ela morreu, a irmã Hortência, parece. Que a irmã Hortência, ela pegou a mensagem da gaveta do pastor Joaquim, ela era a secretária dele, ela começou a ler e o pastor Joaquim até falou para ela: cuidado, irmã Hortência, cuidado com o que está lendo. Aí ela falou para ele: pastor Joaquim, o senhor também devia conhecer essa mensagem. Aí ele um dia pegou a mensagem para ler, e quando ele começou a ler, ele falou assim: é isso aqui. É isso aqui. Aí ele era pastor, parece, do Avivamento Bíblico, e tinha muita gente com ele. Parece que 1.500 pessoas, coisa com ele. Foi aí que ele chegou na frente da sua igreja e falou: olha, nós estamos batizados errado, nós tomamos a ceia errada. Muito parece que foi embora, o outro ficou. Aí começou o pastor Joaquim. Então, pregar a mensagem. Mas ela entrou no Brasil pelo missionário Martim de Campinas. Vamos para a próxima pergunta agora do irmão Lífero Marcelo. Qual o significado da lagarta, o gafanhoto e o pulgão, citado em Joel 1,4? Joel 1,4, o significado desse 4, como é que fala? Inseto, né? É. Desses 4 aí, que o pulgão, Que é lagarta, o gafanhoto, locusta locusta e o pulgão. Ô, irmão,
o irmão Umbanda, ele prega a mensagem, a restauração da árvore noiva. Na restauração da árvore noiva, ele explica detalhadamente quem é esses 4 insetos. E também ele prega uma outra mensagem com esse nome, purgão, gafanhoto, ele prega uma mensagem falando desses 4 nomes. Ele prega uma mensagem bem no crente da Bíblia. O irmão Umbanda mostra que foi a era negra, né, que houve a era de Columba, que a árvore noiva foi atacada por esses 4 insetos. Um comeu a folha, é especialista em comer folha. O irmão Umbanda que foi a companheirismo, acabou com o companheirismo. O outro é especialista em comer a casca. O outro comeu o fruto. E o outro comeu a seiva, que é a vida da árvore. Porque ele enfia o bico no tronco da árvore e ele come a seiva. Só que o irmão Umbanda diz que ele não pôde comer porque a vida foi para a raiz. Ela voltou para a raiz e a árvore noiva ficou totalmente seca, sem folha, sem fruto e sem casca, porque esses 4 atacou ela. Mas teve um que não teve sucesso, esse um que come a seiva, a seiva da árvore, né? Seiva, é a seiva. Ele não teve sucesso porque ela desceu para a raiz, a vida desceu para a raiz. Que ele não pôde, por isso que fala assim, não toquei no vinho e nem no azeite. O vinho é o estímulo, o azeite é o Espírito Santo. Ele não pôde acabar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo voltou para a raiz. E quando veio Martinho Lutero, o que comeu a folha, Martinho Lutero restaurou. Aquele que comeu a casca, John Wesley restaurou. Aquele que comeu a folha, o Pentecoste restaurou. E aquele que comeu o fruto, a mensagem da Umbanda restaurou. A mensagem da Umbanda é a restauração do fruto. Porque pelo fruto conhece a árvore. Até a vinda do irmão Umbanda não era conhecido nada, estava todo mundo sem conhecer. Mas o irmão Umbanda é que restaurou o fruto, restaurou aquilo que leva a árvore a ser conhecida. Aí a Bíblia foi conhecida, aí o batismo em nome de Jesus Cristo foi conhecido, aí a ceia com lava-pé foi conhecido, pão ácido foi conhecido, vinho verdadeiro foi conhecido, a veste das mulheres, o comportamento das mulheres, dos homens, foi todo conhecido, porque é o fruto que leva a árvore conhecida. E o Umbanda restaurou o fruto. O Umbanda não foi restaurador da folha, nem da casca. O Umbanda foi restaurador do fruto. E restaurando o fruto, ele restaurou a vida. Ele restaurou a vida. Porque o Umbanda foi na raiz da árvore buscar a vida e trazer ela para dar fruto. Essa foi a missão do Umbanda. O Umbanda ficou por último, porque o fruto é o último que a árvore dá. Por isso que São Tiago disse, o lavrador espera com paciência o fruto da sua lavoura. Deus teve paciência, irmão, com Lutero, com Wesley, com os Pentecostes, porque eles não trouxeram fruto. Quem trouxe fruto foi a mensagem da Umbanda. E se ela trouxe o fruto, aí ela trouxe o conhecimento da árvore, porque pelo fruto conhece a árvore. Então, o que esses 4 insetos devorou, esses 4, Lutero, Wesley, o Pentecostes e o Umbanda restauraram. Então, tudo que eles comeram, nós temos tudo de volta novamente,
por essas quatro eras, por essas quatro luzes desse momento. Lutero, Wesley, Pentecoste e William Branham, ele que ficou encarregado de trazer de volta a vida, e a vida é o fruto. Vamos para os pedidos de oração, então. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, pede oração por sua família, irmãos da fé e ao seu pastor Verbe. Sônia Caldas, a sua família, Joel William, seu favor, família e seu tio. Rudinei, ao seu irmão Valnei, que foi operado e não está conseguindo urinar. Noemi Nunes, seu favor, Benedita Nito, seu favor e família. Se é irmão que está doente, que não está podendo urinar, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, está repreendido esse problema aí, e o irmão vai voltar a urinar normalmente, porque o Senhor Jesus, lá no Calvário, ele já te libertou, e agora, irmão, junto, nós estamos aceitando a sua libertação. Porque Jesus disse, se dois na terra estiverem em acordo, lá no céu eu ouvirei. E nós estamos em acordo de você ser livre desse problema de urina. E depois você vai falar para mim, você vai dar testemunho para mim que você está bem e que você está urinando normalmente. Porque o Senhor Jesus é Ele que Ele já te libertou. Agora Ele vai repreender Satanás, a Satanás ir embora, porque essa obra já foi realizada na sua vida. A obra da libertação. Tem oração, né? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos seus filhos e suas filhas, para que o Senhor, pela tua graça, possa trabalhar na vida de cada um, Senhor, trazendo cura, libertação e trazendo para cada um ânimo e enchendo cada um do Espírito Santo e selando para que ele possa chegar ao destino que é o céu, selado pelo Espírito Santo. A carta que não é selada, o correio não leva. E se nós não for selado, não tem jeito de nós viajar para o céu. Então sela cada um de nós com o Espírito Santo, para que o diabo não pode mais abrir nós, porque carta selada só o dono pode abrir. Em nome do Senhor Jesus, eu peço isso e desejo para cada um uma boa tarde. Amém, Senhor. Amém.